noite. Primeira coisa, eu gostaria de parabenizar ao time do Macom, campeão, Copa Ardut, bicampeonato, mundial. Mundial da Ardut, né? Não existe essa Ardut? Só tem aqui. Só tem aqui. É mundial. Muito emocionante, muita vibração. Tá demais. Tá demais. Vamos usar tanto assim, né? Muito bom. Queria hoje focar um pouco no assunto Shavuot. Amanhã à noite a gente Shavuot. Tem alguns assuntos que passam despercebidos, que precisam ser esclarecidos. Todo ano é bom revisar, porque dessa maneira a gente consegue saber do que a gente está falando amanhã. Acho que uma das festas mais esquecidas, vamos falar assim, do povo judeu é a festa de Shavuot. Pensa, a gente tem a Matzah, a Shalá a gente tem o Shofar, Yom Kippur a gente tem o jejum, Sukkot a gente tem o Lulav, e Shavuot nós temos o quê? Muita gente me responde que a gente tem comida de leite. Shavuot. Só que comida de leite não é uma mitzvah, assim como o shofar, o lulav, o matzah, o jejum de Yom Kippur. São conceitos completamente diferentes. E o costume de comer leite, na verdade, ele é muito mais contemporâneo, né, do que todas as outras mitzvot, assim por diante. Depois a gente fala sobre esse assunto. Então precisa ser explicado o que significa a festa de Shavuot, para que ela existe, e por justamente nessa data que ela acontece. Okay? Para poder entender isso, a gente precisa entender um pouquinho da história do povo judeu, como começa, como que a gente... Tem algumas pessoas que estão sentadas aqui que já ouviram um pouco sobre isso, vamos relembrar nesse momento. Mas uma das coisas que a gente precisa ter claro é em relação à nossa história. Tá? E aqui a gente começa. Nós hoje estamos no ano 5.777 e a gente volta a 3.329 anos atrás, no ano de 2.448. Não adianta, a caneta não vai. Daqui a pouco a gente pega. Imaginei? Thanks. Vamos ver se vai essa. Aê! 2.448. Cara, caneta tem que arrumar. Esse é o ano que a gente sai do Egito, que a gente vai para o Monte Sinai, que a gente começa o nosso journey como povo. E aqui começa mais ou menos no dia 14 de Nissan, 15 de Nissan, é quando a gente sai a saída do Egito. Isso a gente comemora Pesach. E a gente revive a nossa saída do Egito no dia 15 de Nissan. Okay? Depois disso, no 7º dia, que a gente sai do Egito, a gente passa pelo Mar Vermelho. Lá tem a abertura do Mar Vermelho, e é o 7º dia do Hag de Pesach, a abertura do Mar Vermelho. E logo depois a gente tem a guerra contra Amalek, Asher Karechá Baderech, que Amalek pegou a gente no meio do caminho, depois que o povo está saindo da escravidão, carregados, sem ter um lugar para poder se preparar, e Amalek ataca o povo no meio do nada, vamos falar assim. De repente, ataca o povo. Isso acontece logo depois, alguns dias depois da saída do Egito. E Mar Vermelho, e assim por diante, o mercado estava. Quando a gente começa a andar, a gente passa por 49 dias no deserto, até que a gente chega no Monte Sinai. Antes disso, 49 dias não é correto, porque na verdade são 49 menos 6. Tá? Porque no dia 1 de Sivan, a gente chega no Monte Sinai. Lembra que a gente falou sobre esse assunto?
Onde se vai, a gente chega no Monte Sinai. Vou colocar aqui só Monte Sinai para a gente poder lembrar, tá? Monte Sinai. E aqui existe toda uma correlação entre diálogos entre Moshe e Hashem. Resumidamente, porque não dá para falar tudo agora, existem algumas colocações que Hashem faz para que o povo possa receber a aliança, o pacto. Em hebraico, essa palavra pacto significa Brit. Eu pergunto para as pessoas o que é Brit Milá. Não dá para falar agora. Não. O que é Brit Milá? Brit é pacto e Milá é corte. É o pacto do corte. Aqui a gente está falando sobre o Brit que o povo fez com Hashem e Hashem fez com o povo. A gente vai explicar isso daqui a pouco. Mas para acontecer tudo isso, Moshe Rabbeinu então sobe para o Sinai, conversa com Hashem e Hashem fala para eles estarem prontos em 3 dias, tinham que fazer uma cerca no Monte Sinai, não podia subir no Monte Sinai, tinham que lavar as suas vestes e assim por diante, para que no 3º dia a gente pudesse receber a Torá. Okay? Nesse momento que acontece, existe aqui um misunderstanding do povo em relação ao que Hashem falou. Por quê? Hashem falou no 3º dia. Moshe Rabbeinu falou, 3 dias a gente deve se cuidar. Então, no 3º dia, que foi isso, dia 6 de Sivan, tá? Porque demorou 3 dias, esse back and forth, vai e volta de Moshe Rabbeinu com Hashem, em relação... O pré-acordo já tinha sido feito. Assim, quando a gente vai para um casamento, aqui começa a entrar um pouco o assunto do casamento. Quando a gente vai para um casamento, a gente já faz antes de assinar a ktuvá embaixo da roupa, a gente já faz um pré-acordo antes. A gente já está estabelecido as coisas. Assim também Moshe, Hashem e Bnei Israel. Moshe sendo o intermediário de Israel, do povo de Israel, com Deus. E nesse intermediário foi quando Hashem pergunta para Moshe, desça e pergunte para o povo se eles querem então receber esse pacto. Moshe Rabbeinu desce e ele fala com os anciões, com o povo, e assim ele responde, Kol asher diber Hashem nasce. Tudo que Hashem fizer, falar, a gente vai fazer. Entre parênteses, a gente conhece a música falando Kol asher diber Hashem nasce venishma, né? Faremos e ouviremos. Essa é a frase famosa que todo mundo conhece. Porém, essa frase aparece ela em Dvarim, a gente já comentou, certo? Em Shemot, a primeira vez que aparece, que é uma história que a gente está contando agora, é Kol asher diber Hashem nasce, tudo que Hashem falar, a gente vai fazer. E aqui já existe o pré-acordo antes de chegar na Rupá. No momento que Hashem diz que vai descer, que significa isso que Hashem vai descer? Aparecer. O que significa aparecer? Não. Hã? Não. O que diz Shekhinah? Revelação. O que é revelação? Tenho medo das palavras que dizem, mas não dizem nada, né? Passar o conhecimento dele para a gente. Eu chamaria isso de comunicação. É para se revelar. Essa revelação, muitas vezes, ela é muito mal interpretada. Do que significa essa revelação? Porque, para algumas pessoas, elas imaginam imagens. Okay? Aqui não tem imagens. Não tem uma pessoa falando nada disso. E isso já está escrito na Torá. A Torá fala para a gente, Ave Anan, eu vou vir para vocês numa nuvem espessa, num fogo, e a minha voz vai sair dentro de tudo isso. Tem alguma imagem para ver aqui? Só tem uma voz para poder escutar, e todo o acontecimento das nuvens e do fogo, mas o fogo e a nuvem não é Hashem, não é Deus. A representação de Hashem está vindo através de uma voz que não tem uma boca para poder falar, mas que é uma voz que nossa consciência consegue escutar a partir do momento desse momento, dessa revelação. E aqui a gente consegue entender um pouquinho mais o que significa a revelação. Revelação significa onde que a Torá própria testemunha que nunca houve e nunca haverá uma comunicação, uma revelação de Hashem no plano físico dessa maneira. Hashem mesmo escreve isso na Torá.
O povo à noite está esperando nas bordas do Har, da montanha do Sinai, estão esperando a revelação, essa comunicação. E eis que nada acontece. Então, em um momento, no meio da noite, as pessoas vão voltando para Macané, para os acampamentos, para poder dormir. Logo de manhã, quando começa a nuvem e o fogo e assim por diante, as pessoas do povo estão dormindo no acampamento. Diz o Midrash que Moshe, sai para Macané e recruta as pessoas para poder vir de volta para o Har. E aqui se criou o costume, não é uma mitzvah, é um costume, de se ficar acordado à noite de Shavuot para logo de manhã receber a Torá. Aqui tem dois pontos importantes. A primeira coisa que a gente fala que é um costume de ficar à noite acordado justamente para quê? Para poder consertar o erro do nosso povo lá atrás. E um segundo assunto interessante é que algumas pessoas ficam acordadas para escutar as aulas de Torá. Mas quando chega na hora da reza, vai todo mundo dormir. Precisa entender que na hora da reza, quando a gente lê na Torá, é a história que eu estou falando. A história que a gente está falando agora é exatamente o que a gente vai ler na Torá na quarta de manhã. Tem pessoas que aguentam, pessoas que não aguentam, mas os homens têm uma mitzvah e as mulheres têm o costume de escutar. Ok? O que você pergunta? Aqui, no primeiro horário, a gente não começa pela pré da Torá. Boa pergunta. Entendeu a pergunta? Porque logo de manhã, no primeiro horário que a gente pode ler a Torá, a gente não lê a Torá e faz a tefilá depois. Por que a gente já não começa? A Gemara responde isso. Com um conceito chamado Tadir vem do Tadir, Tadir Koder. Sabe o que significa? Quer dizer, uma coisa que é cotidiana e uma coisa que não é cotidiana, uma coisa que é cotidiana sempre vem antes. Sempre que você tem uma coisa que você sempre faz, uma coisa que aparece naquele dia, o que você sempre faz é primeiro. Coisa que tem um rabino que falava, que a reza tem que começar no horário certo. O shiur tem que começar no horário certo. Por quê? Sempre tem aquela desculpa, mas tem gente chegando, então vamos esperar as pessoas que estão chegando. Mas tem gente já aqui. Tem que respeitar as pessoas que são constantes mais do que as pessoas que não são constantes. Esse é um assunto difícil, porque muitas pessoas tentam agregar todo mundo, mas esse é o conceito que o Talmud ele coloca. Tadir vem no Tadir, uma coisa que é sempre, uma coisa que não é sempre, o sempre vem antes. Eu gosto? É importante escutar isso. Quando acontece de manhã, a gente escuta o quê? Os 10 mandamentos. Certo? Esse é um dos temas que a gente vai abordar também na noite de Shavuot. Eu vou entrar rapidamente só para a gente poder entender o que a gente está falando aqui. Inclusive tem um Midrash que diz que Hashem começa a falar com o povo as duas primeiras os dois primeiros mandamentos. E aí o povo intercede e fala para Moshe, Moshe, por favor, interceda e seja o intermediário, porque as pessoas, pela força dessa voz, dessa consciência toda, as pessoas estão morrendo. Diz o Midrash que nesse momento as pessoas foram e voltaram algumas vezes. A gente não consegue entender o que isso significa. Segundo o presidente dos Estados Unidos, ele disse que mais do que o judaísmo impactou o mundo, nenhuma outra civilização impactou. O que significa? Esse momento que a gente está falando de Shavuot, eu coloquei hoje um vídeo no grupo, você viu? Precisa entender que Shavuot é um momento muito ímpar na nossa história, muito importante. A tal ponto que, se vocês pudessem me perguntar e eu pudesse responder para você, qual é o momento mais importante que a gente tem no ano? Muitas pessoas falariam Rosh Hashanah, Yom Kippur. A gente poderia até falar que Shavuot é o mais importante que tem no ano, a data mais importante que tem no ano. Por quê? Porque se a gente não tem Shavuot, a gente não tem nada. Shavuot é esse momento que a gente recebe
a Torá. E aqui tem um problema que as pessoas precisam entender. Okay? O que significa receber a Torá? Eu vou rapidamente explicar isso, depois a gente volta para o assunto que a gente está. Nesse momento do Monte Sinai, Moshe Rabbeinu não vem descendo com as tábuas do pacto. Okay? Quando a gente fala, o que acontece em Shavuot? Recebe a Torá. Eu pergunto, o que significa receber a Torá? E as pessoas respondem, quando a gente recebe os 10 mandamentos. Eu falei, o que significa receber os 10 mandamentos? E as pessoas respondem, quando Moshe desce com as 10, umas 2 tábuas da lei. Ok. Wrong. Não. Está errado. A gente sim recebe a Torá e a gente sim recebe os 10 mandamentos. Porém, não através de Moshe. E não através das duas tábuas da lei. Tá? Nesse momento de Monte Sinai, a gente tem um pacto que chama pacto verbal. A gente não tem nada escrito nesse momento. Quando que a gente tem escrito? No dia seguinte do Monte Sinai. Moshe Rabbeinu sobe 40 dias e 40 noites. E aí, então, nesse momento, ele desce com as primeiras tábuas da lei. Tá? A gente chama assim, primeiras tábuas da lei. Na verdade, não está nem certo falar primeiras tábuas da lei, porque em hebraico se chama Luchot Abrit. Significa as tábuas do pacto. Não sei porque as pessoas traduzem tábuas da lei. Não está escrito em nenhum lugar. Tábuas que contêm leis, na verdade. E se chama as tábuas do pacto, porque nesse momento a gente está recebendo o pacto que a gente, verbal, que a gente assumiu aqui, a gente está recebendo por escrito aqui. Esse é o nosso contrato. Porém, todo mundo sabe que esse primeiro contrato, ele é quebrado através de Moshe. Eu não desenho bem, tá? Então eu vou escrever. Através do erro do povo chamado o bezerro de ouro. Esse erro fez com que todo esse contrato, todo esse pacto que impactou o mundo inteiro fosse quebrado. E depois precisa entender melhor o que isso significa para ter quebrado um pacto dessa maneira. Okay? Depois disso, durante 40 dias, Moshe Rabbeinu e o povo pedem perdão, rezam pelo povo, e quando terminam os 40 dias, em Rosh Chodesh Elul, no começo de Elul, Moshe Rabbeinu então sobe 40 dias, e aí ele então desce no dia 10 de Tishrei, com as segundas tábuas da lei, que é o dia de Yom Kippur. Todo mundo vendo aqui? Dia de Yom Kippur. E aqui é o que a gente chama a segunda chance. Yom Kippur é o dia da segunda chance. Por que o dia da segunda chance? A primeira vez que a gente teve uma segunda chance foi uma segunda chance do nosso pacto. São as segundas tábuas da lei que a gente recebe. Okay? Voltamos para cá. É o dia que a gente está, amanhã está entrando. O que é tão importante assim que a gente recebe esse pacto verbal nesse momento? Se você poderia me perguntar o seguinte: o pacto na verdade já foi feito alguns dias antes. Quando Hashem, por intermédio de Moshe, ele pergunta para o povo: vocês querem receber o pacto? E o povo fala que sim. Nasce Grishma. Então nesse momento já foi o recebimento do pacto. Não foi o momento de Vav Nissan, desculpa, Vav Sivan, 6 de Sivan. Deveria ser 3 ou 4 dias antes que a gente recebe esse pacto, no momento que a gente recebe sobre nós o pacto. Por que então a gente fala que esse é o momento do recebimento do pacto? Respostas? O casamento está concluído no tema do bloco. Boa resposta. No momento que a gente assume o compromisso, Mazel Tov. Mas ainda a gente não colocou isso na prática. Você sabe que no casamento acontece exatamente a mesma coisa. Embaixo da roupa, a gente tem o que é chamado Seder Kiddushin, que é quando chega o noivo e a noiva, até a roupa, e aí o rabino ele pega um copo de vinho,
Porque tudo que é Kiddush, tudo que é consagração, a gente recai sobre algo nobre, que é o vinho. O vinho é a bebida nobre que recai sobre ele as brachot. Igual no Kiddush do Shabbat. A gente não está fazendo Kiddush no vinho, mas sobre o vinho. A gente usa o vinho para o intermédio para poder fazer esse Kiddush, essa consagração. Exatamente acontece no casamento, onde o marido se consagra para sua esposa, essa esposa se consagra para o seu marido. Isso se chama em hebraico Kiddushim. Está vendo a palavra Kiddush? Assim se chama. E a gente até faz a brachá, Mekadesh Amo Israel, Aledei Chupá ve Kiddushim. Hashem é esse que santifica o povo através da Chupá e do Kiddushim. Porém, isso é um momento só da teoria. Como a gente coloca esse momento do Kiddushim na prática? Logo depois da brachá do Kiddushim, o noivo pega um anel, através de duas testemunhas que estão olhando isso, e ele coloca isso no dedo da sua esposa. O momento que ele coloca o anel na sua esposa é um momento de consagração, e por isso que a gente vai ter duas testemunhas vendo isso. Porque esse é o ato que recai sobre ele a consagração. O pacto e o pré-pacto, que foram feitos antes, está recaindo sobre o momento do anel. Logo no momento que a gente faz o anel, o que a gente faz? Se lê o contrato. E no contrato está escrito todos os nossos deveres, os nossos direitos, as consequências positivas e as negativas. Exatamente isso que está escrito também na Torá. A gente tem o Kiddushim. A gente tem um momento de consagração. Antes, a gente já acerta o que a gente tem que fazer. No dia 6 de Sivan, é o dia que a gente recebe o Kiddushim e a gente coloca o anel. E aqui eu vou explicar daqui a pouco o que significa. Vou explicar já agora. Tem um Midrash que diz que Hashem coloca a montanha em cima do povo para que o povo possa receber a Torá. Ninguém entende esse Midrash. O que significa colocar a montanha em cima do povo? É literal esse Midrash? O que significa? Realmente a gente consegue visualizar uma mão saindo do céu, pegando a montanha, colocando em cima das pessoas. Significa que eles tiveram o temor, o peso, exatamente, dessa responsabilidade. A partir do momento que a pessoa, igual o homem, né, que as pessoas brincam, quando ele vê o peso da responsabilidade, as pessoas falam assim, prende ele para ele não fugir, na hora do casamento. O que significa? Que por um momento a pessoa pode ter um relance de falar, não quero ter responsabilidade, não quero assumir esse compromisso. E Hashem fala para o povo, vocês vão assumir esse compromisso, mesmo que parece muito maior do que é. Vocês já assumiram antes, escola Hashem de Ben Hashem, na Seber Ishma. A gente vai fazer e a gente vai escutar. Nesse momento que parece muito grande, nos vales de Sivan, as nuvens, os trovões, o fogo, Hashem começa a falar e eles veem a força do que isso significa, a responsabilidade que isso significa, o compromisso de vida que isso significa. As pessoas querem fugir. E Hashem, que viajou, como se fosse, pega a montanha e coloca em cima das pessoas e fala assim, pessoal, nós já assumimos o compromisso. Eu sei que vocês podem assumir esse compromisso e por isso eu estou aqui. Não tenham medo, não se preocupem. Podem assumir o compromisso, a gente vai estar junto nisso. E é exatamente isso que um noivo precisa falar para a noiva e a noiva precisa falar para o noivo. Nós estamos juntos nesse compromisso. Não é um fazendo pelo outro e o outro parado esperando. É os dois fazendo um pelo outro. Exatamente isso que um compromisso significa. Esse é o momento do anel. O momento do anel é quando a gente recebe os 10 mandamentos. Okay? Logo depois disso deve estar por escrito. Que é quando Moshe Rabbeinu sobe 40 dias e 40 noites. Que Hashem fala para Moshe, Moshe, libera o povo,
para os seus acampamentos, e fica você aqui, porque eu vou te ensinar todas as leis para você poder passar isso para o povo. Moshe então fica 40 dias e 40 noites no Har Sinai. E aí ele então traz a Ketuvá. Ele traz o compromisso por escrito. E nesse compromisso por escrito, no momento que ele vê, imagina um noivo chegando para a noiva ou ao contrário, e ele vê o noivo ou a noiva traindo o casamento, mesmo antes de receber a Ketuvá. Vamos imaginar uma coisa dessa. A gente está na roupa, aquele momento de felicidade, de sentimento. A gente faz o Seder Kiddushin, coloca o anel, e antes de começar a leitura da Ketuvá, um dos cônjuges começa a conversar com uma outra pessoa da plateia, a se interessar por ele. Que absurdo! Não tem sentido nenhum. Que é isso? Hoje em dia, se acontecesse uma coisa dessa, ia passar em todas as novelas, né? Em todos os noticiários. Imagine um absurdo desse. O que tem um bezerro de ouro? Quebrou um pacto desse? É óbvio. Porque nesse momento, a gente entendeu, viu Hashem, viu Deus. E você agora tem que conversar com idolatrias, tem que conversar com as outras meninas. Que isso? Se esse é o teu comportamento, o contrato está rasgado, a gente não tem mais casamento. Dá para entender o que isso significa? Olha hoje em dia, depois que passou 3.329 anos. Olha o que significa o povo judeu até hoje. Olha o que significa toda a atribuição que o povo judeu, através da Torá, contribuiu para toda a humanidade, toda a civilização, todas as leis de ética e de moral, as leis trabalhistas, as leis civis, tudo está escrito já na Torá. Olha quanta coisa. Imagine que antes da Torá, as pessoas trabalhavam 24/7. 24 horas, 7 dias por semana. A Torá foi a primeira que colocou um dia de descanso. Um dia de parar o trabalho físico e se conectar com a espiritualidade. Entender o propósito do mundo. A Torá foi a primeira que colocou um respeito pelo trabalhador. Que ele precisa parar para poder pensar, estar com a família dele, ter uma boa refeição em casa e pensar no sentido da vida. Senão a pessoa trabalha, ela chega no final do ano e fala, por que eu estou trabalhando? Para quê? Por dinheiro? E é só isso? E minha vida vai ser isso? Shabbat faz com que a pessoa pense, reflita sobre os conceitos e valores que a vida tem. Pode entrar. Entra. Precisa entender o seguinte. Precisa entender que a gente já está no nosso horário? Como é que está? 7h35. A gente precisa entender o que significa o rompimento da Ketuvá nesse momento. Olha o que aconteceu com o mundo até agora. Imagine, e se não tivesse isso daí? O que iria acontecer? Quantos dilúvios poderiam ter acontecido até agora? O que significa não ter a Torá? Eu não consigo imaginar uma coisa dessa. Não dá? O second chance que Hashem dá pra gente em Yom Kippur não é simplesmente, beleza, então vamos lá, vamos de novo. Se refaz todo o pacto nesse momento. Volta para a roupa. Nesse momento se rasga a Ketuvá, você está conversando com outras meninas, eu não tenho mais casamento. Ele volta para a roupa e fala, olha, foi um relapso.
Eu não tenho nada a ver com isso. Eu, na verdade, quero você. É só você que eu quero. Eu me comprometo com você. Essa é a minha responsabilidade. Meu dia a dia é com você. O que significa para essa noiva refazer esse contrato? Difícil. O que significa para Hashem refazer o contrato que deposita no povo toda a responsabilidade espiritual do mundo? Vocês entendem isso? Nesse momento a gente está recebendo de volta a oportunidade que a gente assume no Monte Sinai no dia de amanhã. E aqui eu quero voltar para um dos pontos que a gente começou. Shavuot passa por muita gente despercebido. Significa despercebido. A pessoa vai na sinagoga, escuta shiurim e vai para casa dormir. Mas não é isso para fazer? Ah não, tem que comer comida de leite. Tá bom. E aí, passa Shavuot, a gente está a mesma pessoa. Shavuot não foi feito para ser a mesma pessoa. Se a gente entende o que é Shavuot, nesse momento a gente tem que reassumir um pacto que a gente fez. E isso não é fácil, não é brincadeira. O mais fácil é ir na sinagoga escutar os 10 mandamentos e ir dormir. Esse é o mais fácil. Na verdade, reassumir um pacto significa entender e refletir sobre quem é você, o que é a sua vida, o que você está fazendo com ela, o que esperam de você nessa vida. Existe um propósito nessa vida? Ou eu posso fazer o que eu bem entender nessa vida? Será que tem algo que cria, e que cria com objetivo e com propósito? E se sim, qual é o meu papel dentro disso? O que eu preciso fazer no meu dia a dia para poder demonstrar a responsabilidade que eu assumo nesse pacto? Pesado? Pesado? Nada? Não é para ser pesado, é para ser uma reflexão, para ser profundo. Não é para passar um dia de estudos gostosos, comer de leite e dormir. Não é para isso. É para a gente de verdade parar e pensar. No nosso dia a dia a gente tem muito Yetzirah. Tem muitas coisas que marti. Sabe o que é het? Em hebraico? Na verdade, a tradução certa não é pecado. Pecado é uma palavra em português que se usa. Não tem em hebraico essa palavra. Sabia dessa? Em hebraico, het significa martir et haderech. Está desviando do caminho. É um desvio. Het é um desvio. Sabe o que é haverá? Não chuta. Você está transgredindo uma lei. Quando você passa no farol vermelho, o que você faz? Você sabe que em hebraico, quando você está em Israel, você faz uma haverá no trânsito. Sabia? Assim que o médico, o policial fala para você, tá, assim está haverá. Você transgrediu uma lei do trânsito. Avar ta'alachok. Você passou em cima da lei. Isso se chama haverá. A gente tem um caminho, a gente tem um pacto, a gente tem uma responsabilidade. Assim como você entra num trabalho, você assume a tua responsabilidade, o teu compromisso em relação a esse trabalho. Pode ter caídas? Pode ter. Pode ter desviadas? Pode. Mas o que você faz? Volta para o caminho. Pode ser que um dia eu acordei e resolvi fazer tudo de errado nessa empresa.
De propósito? Não, mas acabei não prestando atenção. Não fiz para perder dinheiro. Mas não prestei atenção nisso, naquilo, aquilo outro. E a consequência é isso que eu fiz. Isso, aquilo de errado. O que faz no dia seguinte? Sente e chora, fica com remorso e com culpa, e aí sente depressão. Assim que se faz na empresa? O que você faz no dia seguinte? Conserta. Isso se chama tchuvá. Que quer dizer, lashuv em hebraico, voltar. Voltar significa, eu tenho um caminho, eu tenho uma responsabilidade, eu desviei disso. Volta então. Volta para o caminho. E o que eu fiz lá atrás? Aprende para não fazer no futuro. That's it. Não tem mais nada no passado que ficou. Quando a gente volta, a gente já não está mais no caminho do passado. A gente está no caminho que a gente está no presente. E para o futuro, a partir do passado, eu posso então aprender de como não cair de volta nessas turbulências, não fala assim, do caminho. Que é normal, que é necessário. Que estamos aqui, na verdade, para isso. Finalizando. Shavuot é um dia de reflexão. De reassumir um pacto. Mas por que precisa reassumir? Porque é nesse momento que a gente recebe as forças que o povo também recebeu de falar na Sebe-Ishma. E é nesse momento que a gente recebe essas forças, a gente tem que aproveitar essa força de se conectar com a espiritualidade, de entender o caminho que a gente tem na nossa vida. Precisa ficar na sinagoga o dia inteiro? Não, não precisa. Refletir, a gente pode refletir em qualquer lugar. Mas é um dia de reflexão em relação ao nosso caminho, ao nosso pacto que a gente assume em relação a tudo isso. É Sameach para todo mundo, que todo mundo possa ter um Hag Sameach. O que é esse Sameach? Feliz? Alegre? Alegre. Alegre com coisas materiais. Olha que interessante. Para finalizar de novo, na Gemara, no Talmud, se discute que nos Hagim, Chatzil Lachem, Chatzil Hashem. O Talmud, conhece isso? O Talmud fala que você tem que ter metade do dia para o mundo, para você, para se alegrar, e metade do dia você tem que estar conectado com a Hashem. O dia inteiro está conectado com a Hashem, mas fazer desfilar, estudar, assim por diante. Mas Shavuot, não existe ninguém que discute que o dia inteiro é Lachem, é para vocês. Não é para Hashem. Aí você pergunta mesmo, calma. Shavuot o dia inteiro é para Hashem. Não, fica a noite inteira acordado. Fico estudando. Aonde está o para mim? Para mim eu vou para a praia, tomar um coco. A Torá é para a gente, não para Hashem. Essa é a resposta. Em Shavuot, todo mundo concorda que é para vocês. Por quê? Porque nesse momento que a gente assume o pacto, a gente está pegando o sentido da nossa vida. A gente vai ter um porquê viver. Um caminho de viver. O que é certo e o que é errado. É assumir o pacto. É o maior nosso que a gente pode ter na nossa vida. Eu achei que todo mundo possa assumir as suas responsabilidades, seus compromissos, entender cada vez mais o quanto isso faz parte do nosso povo, ou como a nossa eternidade está vinculada com a Torá. E cada vez que a gente estudar mais, a gente vai entender isso cada vez melhor. Obrigado, Ratzamech.